aqui reunidos para estudar, como diz o pastor, o livro do milênio. A doutrina do milênio, como a gente já tem visto, é uma doutrina vasta, extensa, rica, detalhada, profunda, que varre praticamente de Gênesis a Apocalipse. Poucos livros não contêm algo a contribuir com essa doutrina. E nós temos aprendido que o povo de Israel sempre viveu nessa expectativa. Inclusive, as 12 tribos serviam fervorosamente dia e noite ao Senhor nessa expectativa. Na expectativa de que Deus, e eles tinham convicção, eles têm convicção da fidelidade, da infalibilidade de Deus, da irretrogradabilidade de Deus, como Deus não recua, Ele não volta, né? Ele não é retrógrado. Se Ele fala, Ele faz. Pode demorar 2000 anos, 100 anos, 40 anos, mas acontece. Nem que você tenha que morrer e ressuscitar para receber o cumprimento, mas acontece. É infalível. E nós temos aprendido que os israelitas têm vivido nessa expectativa. Essa palavra é muito importante ficar fixada. E à medida que eles viviam nessa expectativa, os séculos iam se passando, os milênios iam se passando, e o Senhor ia levantando homens para trazer mais detalhes para essa esperança, para essa expectativa, para esse aguardar do cumprimento daquilo que Deus penhorava século após século em termos de promessa com relação à nação de Israel. Chegou ao cabo de alguns séculos, já existia um volume considerável de promessas referentes a uma restauração, a Israel habitar seguro, a Israel estar sob a égide do governo direto de Deus. Ele enviaria o seu Messias, Ele conosco, Deus conosco, Emanuel, nascido de uma virgem, sem pecado, sem dolo, paciente, sem esmagar cana, sem apagar pavio. Tem nós vamos tentar, dentro do que o Senhor permitir, varrer o maior número possível destas profecias. É interessante a gente ver como a coisa realmente é detalhada. É muito detalhada. Inclusive medidas de tempo, serviços topográficos, de divisões de latifúndio, até aqui vai morar Gade, ali vai morar Judá, a repartição da terra no milênio, as condições geológicas, meteorológicas, pluviais, hídricas, né? Topográficas, geográficas, condições sociais, condições econômicas, condições diplomáticas, condições governamentais, tudo é muito detalhado. Muito detalhado. Ao ponto de que quando João, e nós vimos isso no nosso estudo de Apocalipse, foi tocar nesse assunto lá em Apocalipse 20, de 1 a 10, ele não tinha mais nada a dizer. Ele só acrescentou 2 detalhes muito importantes: a remoção de Satanás e a duração desse período. Eles sabiam o que aconteceria, mas eles não sabiam quando e nem por quanto tempo. Mas eles tinham parâmetros para se localizar dentro dos acontecimentos. Deus sempre coloca eventos, referência, para o judeu se situar, né? Na iminência da sua segunda vinda, durante o período tribulacional, o judeu que tem conhecimento das Escrituras, inclusive as do Novo Testamento, principalmente, Mateus 24, e vai lá, Cristo deixou várias referências para que aquele que tem interesse em comunhão com Deus, interesse nas Escrituras, aquele que quer ser bem-aventurado e ouvir as palavras dessa profecia, eles vão ter referências durante a tribulação. Os terremotos, as guerras, os rumores de guerra, as nações se levantando uma contra a outra, as pragas, as taças, aquilo tudo que a gente viu. Aquilo tudo vão ser parâmetros para os falsos mestres, os falsos profetas, fazendo sinais, prodígios, para que eles percebam
que a coisa vem chegando. Né? Na estrada, você está com fome, todo restaurante passou. Não, assim, ó, restaurante, não sei o que lá, lugar para dormir, consertar o carro, 1000 metros. Daí a pouco você passa, né? Tem um garfinho, tem até uma plaquinha, assim, o garfinho, o pneuzinho, né? A 500 metros, aí a barriga já ronca mais um pouquinho, né? Aí para 200 metros, daí a pouco tem aquela placa piscando assim, ó, entra aqui. É uma coisa que tem quando você entra e não é aquela coisa, você fala, não, vamos procurar o próximo. E esses sinais dentro da tribulação vão ter essa função de indicar a proximidade do Messias, do seu retorno para a salvação de Israel, de acordo com Romanos 11, 26 e 27, se não me engano, e também para que eles não se vinculem ao errado, como muitos estarão fazendo. Né? O outro que vai vir no seu próprio nome. Na primeira vinda também existiam eventos referência, né? Para que eles percebessem quando fosse chegada a hora. Nós vamos ver aqui textos que falam da visitação. Olha, eu sinalizei tanto, eu fui tão terna e cocoricó com vocês, né? Eu tentei juntar vocês igual a galinha tenta juntar os pintinhos embaixo das asas, mas pintinho rebelde, piu, 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 piu. Foi para longe e o gavião pegou. O gavião aí no caso, a gente sabe quem é, né? Já preguei sobre o chifrudo. Aí, coisa ruim. Eles são nomes populares dele, não são bíblicos, mas são populares. E existia marcos, referências, eventos sinalizadores. No último livro do Velho Testamento, ele avisa, ó, eu estou enviando aí a voz do que clama no deserto. E ele vai preparar o caminho do Senhor. É o tripé profético. Eles queriam, como muitas igrejas hoje, né, a bênção, mas não queria saber muito do abençoador. Eles estavam muito preocupados com o ficar livre dos inimigos, a restauração da terra, a repartição da terra, a romeira carregada de romã, a videira cheia de uva, tudo isso está prometido. Né? A fartura, a panela cheia, a barriga cheia, a tranquilidade, as crianças, os Zacarias fala das crianças brincando na praça. Não sei se fala de alegria. Nós vimos de ampassão umas dezenas de versículos aí, fala de alegria, de glória, de espiritualidade, só coisa boa, não tem nada de ruim lá, inclusive Satanás está preso. E nos últimos versículos do último capítulo, do último profeta que gritou lá no Velho Testamento, que foi o Malaquias, 400 a.C. aproximadamente, ele deu um sinal, ele estabeleceu um marco. Vai vir um precursor, que 400 anos depois a gente sabe pelas escrituras, pelos evangelhos, que foi João Batista. Nós vamos retornar a esse assunto, que ficou um pouco polêmico no estudo de Apocalipse, mesmo que ele não pegou e ele está curioso. Após a vinda do precursor, que às vezes você marca um encontro pela internet, eu não marco, isso é o comum por aí, né? Você marca lá um encontro com a pessoa e fala, ó, eu vou estar de camisa do Cruzeiro, campeão brasileiro, uma calça jeans desbotada e um óculos escuro. E a garota fala, não, eu vou estar com um vestido vermelho. Um chapéuzinho, um bonezinho virado para um lado, e uma correntona do outro. De ouro, com estrela de 5 pontas desse tamanho. Outro dia eu vi um pentagrama enorme. Nossa, essa mulher você está entrando, eu pensei. E uma caixinha de funk. Aí, para que quando aconteça o encontro, você saber, não, essa é aquela que eu estava trocando. Tem todas as características. Todas as características. Só o rosto que não está dentro do Photoshop não deu certo. A mesma coisa. Ó, o rapaz que eu vou mandar aí, vai preceder o Messias, ele vai ter um ministério, uma caracterização que lembra Elias. Elias era um rapaz meio tosco. Ele não ficava na cidade mesmo porque Acabe, nem tanto Acabe, a Jezabel era afim de cortar o pescoço dele. Então ele ficava dando bobeira em Jerusalém. Ele ficava mais nas cavernas, mais escondido, mais nos desertos.
Quando Deus ela vai lá e fala, falou, só porque você está mandando, senão não iria também não. Igual muitas vezes Jesus desce para Jerusalém, os apóstolos reclamaram, nós já estamos lá para morrer junto com ele. Mas quando Deus manda, ele garante, né? Você está mandando, ele está garantindo. Jeremias também teve esse tipo de ministério. Foi jogado na cisterna, que é tudo que a gente conhece. Todos, praticamente todos eles. Ele vai vir de uma forma que não tem como não conhecer. Ele vai vir vestido de Elias, pregando como Elias, falando das autoridades, repreendendo, advertindo contra o pecado. Era isso que Elias fazia. Ele dedurava as falcatruas do Acabe. Ele dedurava a Jezabel. Ela praticava muita... Isso que tem muito aqui no Brasil, como é que chama? O tráfico de influência. Né? A prática do tráfico de influência, da corrupção que existia no governo de Israel, do norte. O Elias dedava, o João Batista falava também a respeito do adultério da segundona do Herodes. Foi? Você está estendendo aquele espírito de Elias, né? Exatamente. Para que quando ele... Porque se tem duas pessoas que são muito bem conhecidas, ainda que não tinha foto naquela época, né? Eu fico pensando nisso. Lá no Monte Tabor, quando Jesus Cristo se transfigurou, apareceu ao lado dele Elias e Moisés. Elias viveu 700 anos antes do Pedro. O Moisés um milênio e meio. 1500 anos antes. Como é que ele sabia quem era? Né? Quando ele bateu o olho nos três lá, né, com a roupa qual o lavandeiro jamais pode alvejar, né, que ele se transfigurou. O Pedro, muito gaiato, né, na hora de ficar calado e contemplar, ele falou: ô mestre, bom estarmos aqui, você quer que eu aproveite e faça uma barraca, uma procissão com Moisés e uma com Elias? Como é que ele sabia? Tinha uma foto do Elias na sinagoga? Uma foto do Moisés? Como é que ele sabe que aquele ali é o Moisés, que aquele ali é o Elias? Sei lá, pintura. Talvez pela tradição oral, não sabemos, né? Mas de qualquer maneira, era proibido ter representações de imagens. Né? Êxodo 20 é bem explícito. Uma vez um irmão, porque esse pessoal da Nazarena é meio rigoroso, né? Eu comprei na livraria evangélica um peixinho. Já viu? Às vezes tem esses adereços pastorais. Né? Peixinho, símbolo de Cristo lá na igreja primitiva. Esse irmão chegou com o Êxodo 20 aberto. Irmão, pela salvação. Ó, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. E o que eu falei, mas só um peixinho. O peixe é símbolo do cristianismo primitivo. Né? Semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Quando escandalizar o irmão, o negócio pode ser comprado, tinha poucos dias. É muito pouco provável que tinha uma foto do Moisés lá na sinagoga, não sei, mas de qualquer maneira seria reconhecível, seria perceptível para a geração que tivesse o privilégio de receber a pessoa do qual Malaquias fala, de que aquela pessoa estava a lá Elias. Tanto que quando João Batista apareceu, as autoridades, os fariseus, os líderes lá, foram lá no deserto: ô, você é o Elias? Você é o Messias? Quem é você? Incomodava. A presença de João Batista incomodava. Porque agora, primeiro você falou quando eles apareceram lá no monte, né? Está capturando o sonho. Está fazendo ali, Moisés e Elias. Né? Agora você está falando dos líderes que foram lá quando o JB apareceu. Batista. É que no nosso escrito é o JB. Não, é porque agora me veio na cabeça assim. Tudo bem que quando lá na transfiguração foi realmente Moisés. Não, eu citei a transfiguração para
tentar esclarecer o fato de que, de alguma maneira, esses dois ícones, que Elias e Moisés são ícones, um representa a lei e outros profetas. São dois homens que resumem o Tanar, né? De alguma maneira, por tradição oral ou por alguma forma, as características desses dois homens, tanto a interna como a externa, impregnava a cultura já judaica. estava claro para eles, né? Mas aí no caso lá do João Batista... Nós temos os nossos ícones também. Às vezes até pela silhueta. Você falar, isso aí é Satanás, é o Michael Jackson, né? Se tiver com um chapéuzinho assim, se tiver com tupé, você sabe que é o Elvis, né? Então, essas coisas permeiam as culturas. Não, mas sabe o que me despertou a curiosidade agora sim? Porque na hora lá da transfiguração era evidente para eles já falaram de cara, né? No outro foram perguntar, você é fulano, você é ciclano? Porque já era realmente a questão do espírito de Elias. Por causa da expectativa. Fechando o que eu estou falando aqui. Mas será que eles achavam que realmente seria o Elias? Ou depois que eles viram toda o estilo de vida e perseguição que o João Batista passou, é que eles entenderam que seria esse o espírito? É bem característico do judaísmo criar muitas interpretações para uma mesma doutrina. Tanto é que tem os que creem em ressurreição, tem os que creem em anjos, tem os que não. Mas será que depois que eles muito viram possivelmente, dentro da própria geração de Cristo e dentro do judaísmo, existiam aqueles que criam que Elias pessoalmente viria, mesmo pelo fato de que ele não havia morrido, como poderia ser alguém à la Elias. De qualquer maneira, a presença na sociedade daquela pessoa vestida de pele, comendo mel e gafanhoto e gritando igual um doido no deserto, batizando no Jordão, chamou a atenção. Mesmo porque, os irmãos, não sei se estão se lembrando, depois de 400 anos de silêncio. Sim. Porque aí, nessa aparição que tem um versículo que fala que essas coisas não acontecerão antes que venha Elias. O grande e terrível dia do Senhor, eu vou enviar o profeta Elias. Tá. E aí, quando a gente estudou em Apocalipse, estava falando não da primeira vinda, né? Estava falando da segunda. Não, está falando... No caso do Apocalipse, assim nós vamos estudar exatamente isso, que porque é a recusa do reino e a postergação. Vai retornar, mas não é mais o espírito de Elias lá do João Batista. As duas testemunhas de Apocalipse 11, elas vêm na mesma vibe que o João Batista, que é a vibe do Elias. Ou seja, o mesmo estilo de pregação, a mesma atitude para com o pecado nacional. O principal, o foco na realidade é esse. Então, o foco da pregação de Elias era o pecado nacional. O foco da pregação de João Batista era o pecado nacional, porque é sine qua non que se resolva a questão do pecado, que se endireite, que se desentorte o caminho de Israel para que ele possa entrar dentro do milênio. Esse, inclusive, é o discurso do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Os puros de coração, os misericordiosos, que bate com o Salmo. Que nós vamos estudar também. Quem vai entrar no monte do Senhor, no reino do Senhor? Aquele que é puro de olhos, limpo de coração. Você já viu esse? E outra coisa, você citou as duas testemunhas. E as duas testemunhas vai ter nessa mesma vibe também, nessa mesma onda, nessa mesma estilo, nessa mesma pregação. Denunciar o pecado da nação. E essas duas testemunhas, elas não podem ter provado a morte. Porque um está destinado a morrer uma só vez depois do juízo. No caso, precisa ser duas pessoas que não provaram a morte, porque elas serão mortas depois de 3 anos e meio. Elas serão mortas. E seus corpos ficarão expostos 3 dias e meio lá na terra, até que o Espírito Santo levanta. Por isso que muitos creem que possa ser Enoque e Elias. Porque são os dois únicos. E talvez até providencialmente, se esse raciocínio for o correto, a gente não pode afirmar. Está implícito. Afirmar, acho que esse é o não plícito. A gente não pode afirmar que lá na tribulação vai ser Enoque e Elias, ou Moisés e Elias, ou Moisés e Enoque, ou quem quer que seja. Mas, se essa interpretação, essa análise for a correta, foi providencial que Elias não tivera realmente vindo na primeira vinda, porque ele precisaria estar vivo para a segunda vinda, talvez daí porque um nascido de mulher que foi João Batista no espírito de Elias, sem ser necessariamente. Exatamente. Se
essa interpretação... Pois é, eu penso, particularmente falando, isso é Geraldo, né, pastor Geraldo, eu penso que essa linha de raciocínio ela tem um fundamento. Eu particularmente também creio que na tribulação vai ser Elias e Enoque. Porque não provaram a morte. Por causa de Hebreus. Exatamente. Inclusive, sabe o que eu estou pensando agora? Que interessante, porque o Senhor Jesus, né, a gente estuda até na escola dominical 2 adventos. Isso, então tinha que ter dois adventos de precursores também, né? Exatamente. Então, o primeiro vai ser o espírito de Elias e o segundo o próprio Elias, que vai inclusive provar a morte. Assim, claro que a gente não pode afirmar nada disso, mas que vai haver um precursor, independente de quem seja. Não, tem que haver um o tripé, o precursor, o Messias, o estabelecimento dos dois adventos. Nos dois. É interessante que com relação às duas testemunhas, você vê, o que nós temos é duas pessoas do Velho Testamento que não provaram a morte, e teremos duas testemunhas que estarão profetizando que vão morrer na tribulação. No estilo dos outros dois. Apesar que a gente não sabe como foi o ministério de Enoque, porque os acontecimentos pré-diluvianos são muito pouco elucidados. Mas, não nas escrituras, mas quando você estuda os apócrifos e as interpretações e as análises rabínicas, entendeu? O ministério de Enoque foi muito similar ao de Moisés. Daí eles entenderem que uma delas seja Moisés, porque lá tem coisas que são semelhantes a coisas que Moisés fez. Modus operandi de Moisés. Mas que também empata com o modus operandi de Enoque, que não está nas escrituras explícitas, mas estão nas tradições e nos apócrifos. Tem até o Apocalipse de Enoque. Eu tenho todos os apócrifos. Não sei se vocês gostam de apócrifos, eu gosto de apócrifos. Eu já li todos eles. Mas esse Apocalipse de Enoque que é citado em Judas. É um PDF que você tem? São PDFs. Tem Tem o Evangelho de Dídimo, o Evangelho do Tomé, tem uns 40 apócrifos. Tanto do Velho como do Novo. E tem histórias bonitas entre os apócrifos. Algumas antibíblicas. Eu acho que tem alguns que são bem apócrifos. Acho que foi o Tobias. O Tobias. Teve uma relação com um peixe grande que... Tem até umas mandingas. Não, mas esse do Apocalipse é assim. Mandinga é um trabalho espiritual do mal. Tem aquele do que o Cliff citou, da pedra e do pão, que no primeiro dia carregaram a pedra e virou pão. Aí no segundo dia tinha gente carregando um pedregulho grandão e não virou nada. Mas, o ponto que eu estou querendo destacar é que os judeus contemporâneos de Cristo não ficaram desorientados, sem saber o que estava acontecendo. Porque 400 anos antes, Malaquias havia avisado que antes que viesse o Messias, viria um precursor. Nós vamos estudar essas profecias, não precisa aprofundar agora. Então, quando aparece João Batista, algo incomodou aquela geração. Deus está trabalhando de novo. Depois de 400 anos, o Espírito está se movendo. Alguma coisa acontece em Israel. Tem um homem aí que parece ser o cumprimento da última profecia que foi dada, que é Malaquias. E como eles tinham Daniel bem na cabeça, eles sabiam que o Messias estava próximo, então, opa, peraí. Olha aí, esse é o Elias, que tem exatamente aquele que iria clamar no deserto. Exatamente, voz que clama no então deserto. eles já foram direto do João Batista ao seu Elias. Não. Pois é, isso que eu achei. Claro que eu já tinha visto, mas agora que caiu a ficha assim, deles. Com relação ao Moisés, sabia, estava evidente, mas o do Elias é aquele negócio, eles vão lá perguntar. Né? Porque eles sabiam que ia acontecer alguma coisa aqueles dias. Eles estavam assim. Da profecia de Daniel. E daí a pouco aparece Jesus Cristo pregando. Assim como João Batista, arrependeu-vos que está próximo o reino dos céus. Inclusive nós vimos na semana passada, que essa expectativa que sempre teve presente em todas as gerações de Israel, muito mais ainda na geração que foi contemporânea de Cristo. Mesmo porque ele alimentou isso. Nós vimos isso. Uma expectativa que já era grande e Jesus ainda jogou gasolina na fogueira. Nós vimos aqui, vocês dois mataram o álcool, mas nós comentamos na semana passada que Cristo alimentou isso.
toda a conversa dele girava em torno do reino. Ó, pelo que eu estou vendo aqui, você não está muito longe do reino dos céus. Aquele que não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Mas se você não se fizer como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Olha, quando eu estiver sentado no meu reino, vocês vão sentar em 12 tronos. Todo, o papo dele só girava em torno daquilo que ele estava prestes a concretizar, efetivar, fazer e trazer. O estabelecimento daquele período dentro do qual todas as promessas feitas a Israel em todos os livros do Tanar se cumpririam. É o que o Daniel chama de selar a profecia, de dar cumprimento, nós vimos isso no hebraico, de dar cumprimento a tudo aquilo que o judeu esperava e estava na expectativa. E nesse aspecto, o livro, e nós vimos também em Romanos 15:8, que Jesus Cristo, como ministro da circuncisão, como aquele que veio ministrar a Israel, ele se dirigia exclusivamente às ovelhas perdidas na casa de Israel, e ele instruía os seus assessores a agir da mesma forma. Não tomei o caminho dos gentios, nem entra em casa de samaritano, mas procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. O próprio anjo que anunciou o nascimento sobrenatural de Jesus Cristo de uma virgem para Maria, ele falou, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós vimos todos esses versículos. Teve aquele lance lá da mulher da mulher sirofenícia, que pediu a migalhinha, falou, eu não posso fazer isso, porque isso também é fora da minha jurisdição. Eu vim aqui para ministrar Israel. Mas como ela demonstrou fé, e a fé agrada a Deus, aí ele acabou anuindo. É bonita essa palavra, anuência, né? Anuindo. Ele anuiu e concedeu. Então, o livro de Mateus é muito útil, porque o livro de Mateus é o livro que apresenta Jesus Cristo na sua realeza. O livro de Mateus é o livro que, segundo as interpretações bibliológicas, né, dentro do estudo da bibliologia, inclusive ele talvez tenha sido o único livro do Novo Testamento que tenha sido escrito em hebraico. Você talvez já tenha lido sobre isso, você já deve ter lido sobre isso. Existe a possibilidade, não sobrou papelzinho aí para a gente ter essa certeza, mas existe uma possibilidade, dizem as línguas por aí, que o livro de Mateus tenha sido, talvez o original tenha sido escrito em hebraico. O que é possível porque Mateus tinha como público-alvo o judeu. Assim como Marcos tinha como público-alvo o povo latino. Todo o povo do Império. Todos os povos que compunham o Império Romano. Por isso que ele é sucinto, porque o povo que compunha o Império Romano era um povo muito prático. Era um povo que gostava que se fosse direto ao assunto. Assim como Lucas tinha como público-alvo o pensador, o elocubrante povo grego, o povo que matuta, o povo que questiona, o povo que busca o mens sana in corpore sano, né? A mente sadia no corpo sadio. Como é que é? Mens sana? Mens sana in corpore sano. Essa frase é conhecida. Mente sadia no corpo sadio. Eles buscavam a perfeição estética, o nariz aquilino, o bíceps torneado, a Vênus de Milo, o Davi de Michelangelo, aquela coisa, né? O Renascimento foi uma busca disso aí, o resgate dessas coisas. Por isso ele escreveu um livro tão erudito, né? Um livro tão pormenorizado, foi Lucas, e ele apresenta Jesus Cristo como um homem completo, um homem perfeito, um homem substitutivo, o homem que veio como o último Adão, o segundo homem. O homem divino. O homem divino. E João já apresenta o divino homem. Né? Que existe
um contraste diametral, né? Uma diametrância aí, né? O rei que serve, o homem que é divino e o divino que é homem, né? Porque o rei que serve é um contrassenso. Porque o rei, ele está no píncaro social, né? Ele está lá na cúspide da pirâmide social. Ele é abaixo dele todo mundo, e ele é acima de todos. E Jesus Cristo, quando você olha no grego, ele veio como o escravo de quinta categoria. Porque numa casa, isso é só estudar lá os costumes lá da época de Roma. Existiam escravos mais elite, né, que mandavam nos outros escravos. Existiam os escravos que faziam as tarefas mais nobres, cuidava da criança, amamentava, ensinava a escrever, que era o pai da gogo, prestava vigilância. Tinha os escravos com serviços intermediários e tinha os escravos que pegavam o fumo, né? Pegavam o serviço raso, o serviço ruim. Tipo, tinha um escravo que ficava com a toalhinha no braço esperando a visita chegar para lavar o chulé dos outros. Para lavar, a pessoa cada pé com unha encravada, com micose, com fungo, com frieira. Esse é Jesus Cristo. É o escravo ralé. É o escravo mais baixo. É o pior da casa. Isso é incrível, é absurdo. O Espírito de Deus. O anjo lá, só porque ele está 2 giletes acima dos outros anjos, ele se acha. Ele quer ser Deus. E a sabedoria de Deus se movimentando dentro da história para mostrar realmente o seu caráter é tanto que ele falou: eu vou lá e vou como o mais baixo. Carlos, eu vou ser o dos inferiores, né? Não, e é interessante, eu estava pensando exatamente nisso agora no final da tarde. Esse é Marcos. E citando Romanos, capítulo 9 e 11, 9 a 11, que são direcionados para os judeus também, fala sobre Israel. E o capítulo 11 termina falando exatamente isso. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, quão há 500 anos atrás a gente cantava essa música. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, os judeus esperavam aquele Messias com um certo poder para libertar eles da guerra dos romanos. Ele vem como servo dos servos. E ele fala em Marcos, como você bem citou, Marcos 10, 45. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Isso é fantástico. Isso é um soco, é um jab no queixo de Satanás, porque está na contramão da cultura, está na contramão do raciocínio humano, está na contramão do... Existe a palavra, não existe? É um golpe de boxe. Está na contramão do raciocínio satânico. Jesus está meio que falando assim: eu vou te mostrar como é que faz. Primeiro você humilha, depois você é exaltado. Tanto que Colossenses ou Efésios fala que ele foi colocado agora num lugar acima de tudo. Um nome acima de qualquer nome, exatamente porque ele se humilhou. Filipenses. Que é Filipenses? Que é a discussão dos apóstolos lá. O papo era reino, falou: olha, mestre, quem vai ser o maior lá? Ah, você quer ser o maior? Lava as privadas. Lava as privadas, varre o carpete, lava o pé, todo mundo. Aí que chega lá, você vai ser grande. Mas do Carlos Augusto, nem na prática. Não. E o exemplo... Você quer ser grande lá, serve. Eles podiam perguntar. Disponibilize-se. Eles podiam ter perguntado isso para Jesus. Não, e antes de... Como é que a gente vai fazer? E antes de ele ir para a cruz, eu quero deixar um exemplo para vocês. Tira o sapato, as precatórias que eu vou lavar seus pés. Aí Pedro falou: não, o meu você não lava não, Senhor. Se você não lavar... Tá doido? Eu te conheço. Não, se eu não lavar o seu, você não tem parte comigo. Me dá um banho geral. Eu quero que eu me lava todas. Você falou: também não precisa do banho geral. Você está limpos para lavar. É só os pés. Barba, cabelo e bigode. Então, esse é um exemplo de serviço. É a bacia de bronze. É o serviço de serviço do Senhor, né? Servir uns aos outros.
E Mateus é um livro muito proveitoso, no sentido de a gente contemplar a oferta desse reino que estava sendo tão aguardado, em torno do qual existia tanta expectativa, Exato. a progressividade de como Cristo vai se apresentando em oferecer esse reino, e como esse reino foi recusado pela liderança, e como, em função da recusa dos contemporâneos de Jesus Cristo, a oferta desse reino foi adiada, jogada para o futuro, postergada, preterida, adiada, jogada para mais adiante. Então, quando a gente vê, varre o livro de Mateus, nós já estamos preparando um estudinho, nós vamos disponibilizar no blog. Já tem o quê? Um mês e meio nós estamos varrendo Mateus, nós chegamos no capítulo 18, parece, né? A gente está mastigando, trecho por trecho. Aqui está mais ou menos um resumo. E o negócio dos versículos, depois você vai passar para a gente meio completo? Sim, na semana que vem, a última. A gente sabe que o judeu pede sinais. Deus mesmo no Velho Testamento ensinou para o judeu não ir engolindo qualquer coisa, não. Quando um profeta falar alguma coisa, confere para ver se aquela coisa vai acontecer. Se aquela coisa aconteceu, aquele profeta falou em nome do Senhor. Se não aconteceu, é para a igreja, porque é falso. E uma das formas de se testificar é aquele versículo que eu cito tanto e que eu gosto tanto. Em Coríntios aí fala que o judeu pede sinal. No Evangelho de João mesmo, a liderança chega perto dele e falou: que sinais tu fazes para que nós creiamos em ti? Né? E nós já, um versículo conhecidíssimo, de Hebreus 2,4, 1 e o 3 também. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos, um discípulo apóstolo está falando aqui, né? Depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, aqueles que ouviram e estão passando a coisa para frente, por meio de sinais, prodígios, e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Falar é fácil, todo mundo fala. Prova o que você está falando através daquilo que você faz. E Jesus Cristo, em várias circunstâncias, falou: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ou deficiente físico, toma sua cama, seu leito aí, e sai andando com ela. O rapaz falou: você mandou. Ele pegou a muleta dele, a cama dele, e saiu andando. Ou seja, os sinais que acompanharam o ministério de Jesus Cristo, o ministério dos apóstolos, o rapaz lá também, o coxo que o Pedro levantou lá na porta do templo, os vários milagres que Paulo fez ao longo do seu ministério, e outros que nem estão narrados nas Escrituras, tinham como finalidade comprovar que Deus estava ali, junto com aquela pregação. Deus estava carimbando aquelas palavras com as coisas que aconteciam. Esse era o propósito daqueles sinais, daqueles milagres. E Cristo, o livro de Mateus, ele apresenta Jesus Cristo como Messias, e na progressividade do desenrolar do enredo do livro de Mateus, ele inicia exatamente a parte de credenciamento aqui. Começa no capítulo 1 de Mateus e vai até o 11:30, o 12:37. Ou seja, Mateus ele chega e apresenta Jesus Cristo. Por isso que o livro de Mateus, ele tem, não sei se vocês já leram o livro de Mateus, para que se cumprisse aquilo que fora dito por intermédio do profeta.
Aí tal coisa acontece, ele vai mudar, muda para Nazaré, para que se cumprisse aquilo que havia sido dito por intermédio do profeta. Isso aparece recorrentemente, várias vezes no texto de Mateus, porque aquilo que não está adequado, em concordância com o que está escrito, para o judeu não serve. Não adianta você citar Monteiro Lobato, Machado de Assis, Maomé, Alcorão, Bhagavad Gita, hindu, para ele não serve. Tem que ser o livro de Mal, tem que ser aqui, ó. Está escrito. Para que se cumprisse aquilo que está escrito. Tanto é que o livro de Mateus, no capítulo 1, versos 1 a 17, já começa com livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, já inicia mostrando que ele tinha um credenciamento genealógico. Se falasse assim, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Naftali, filho de Abraão. Esse aí não é o Messias. Porque as escrituras ensinam que ele é filho de Davi, é da tribo de Judá. Livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de José, filho de Rúben, de Simeão, não serve. Tem que ser descendente de Judá. Aquele quarto filho de Jacó. Aquele quarto bisneto de Abraão. Então ele já começa mostrando que essa pessoa que ele vai apresentar está adequada às exigências escriturísticas. Ele tem a senha. Se ele colocar o dedo lá no... Já viu esse filme de agente secreto aqui? O cara digita uma senha de 150 números, ainda depois põe a íris e depois ainda põe o dedo, aí pi, a porta abre. Ele tinha a senha. Ele estava credenciado genealogicamente. Aí depois, nas passagens que vêm na sequência, o fato dele ser nascido de uma virgem, dele nascer em Belém da Judéia, dele ser perseguido, logo quando ele era infante por Herodes, que mandou matar toda criança nascida abaixo de 2 anos, aquela tragédia que rolou, o fato dele ter se mudado para Nazaré, o próprio precursor, foram eventos presentes na vida dessa pessoa que Mateus está apresentando, que estavam de acordo com aquilo que estava predito em relação a essa pessoa. Ou seja, essa pessoa que Mateus apresenta segue o script, está credenciada. Ele não somente é filho de Judá, é filho de Davi, ele é filho de Abraão, como ele, pela primeira vez na história, consegue se encaixar naquilo que havia sido dito antes a respeito dele. Ou seja, para não ter dúvida. Para não ter dúvida. Ou seja, eu tenho lá um PDF, ele cumpriu só nas últimas 24 horas da vida de Jesus Cristo, ele cumpriu 36 profecias. E durante a sua vida ele cumpriu 315 profecias. Se você for jogar isso na análise combinatória, você já estudou análise combinatória, é uma chance não sei quanto zero tem que colocar aí. Não, para você enfiar a mão no bolso, você põe 10 bolinhas no bolso. Para você enfiar a mão no bolso, e a primeira bolinha tem que ser a número 1. Aí você enfia a mão no bolso de novo, a segunda bolinha que você vai tirar é a número 2. E você conseguir enfiar a mão no bolso e tirar as 10 bolinhas na sequência, você tem uma chance de 53 milhões disso acontecer. Você já fez análise combinatória? Para uma pessoa conseguir cumprir 315 profecias que foram dadas 400 anos antes, 700 anos antes, 1000 anos antes, 2000 anos, é 1 em 1 milhão. É muitos zilhões aí, é impossível. É para que fosse algo exatamente divino. Se não fosse uma pessoa divina, não seria possível. Tem uma chance, 1 zilhão de vezes. E essa chance é exatamente Jesus Cristo. E Mateus apresenta essa pessoa. Ele é não somente filho, ele tem a credencial genealógica humana, mas ele tem a credencial genealógica divina. Porque quando ele é batizado,
uma voz fala do céu, lá no 3,17. Este é meu filho amado em quem me comprazo. E mesmo porque lá no 2,15, quando Maria e José pegam o menino Jesus e foge para o Egito. Nesse caso é o menino Jesus mesmo. E foge para o Egito. Quando ele volta, porque tem gente que adora o menino Jesus até hoje. Ele já cresceu, já tem barba. E é o menino Jesus até hoje. Ele deu cumprimento a uma profecia. Ele deu cumprimento à profecia de Oséias 11:1. Do Egito chamei meu filho. Então, por duas vezes em Mateus 2,15 e 3,17, não somente a genealogia, o cartão, a credencial genealógica humana é apresentada, como também a credencial genealógica divina. E ele tinha que ser filho de Deus. O próprio Salmo 2 fala, chama ele de filho. Provérbios 30 chama ele de filho. Tem um monte de passagens no Velho Testamento que chama ele de filho. Lembrando que a condição de se chamar Deus de Pai é uma condição presente na atual dispensação. O judeu do Velho Testamento não tinha esse costume e não existia essa prerrogativa de um indivíduo chamar Deus de Pai. E Jesus chegou numa intimidade. Mestre, como é que eu oro? Você vai orar assim, Pai Nosso. Eu vou, opa, isso é novo. Porque hoje em dia a gente está familiarizado, mas para o judeu isso era tudo novidade. Não se chamava Deus de Pai. Era Alá, Olá, Xalá, Mahaná, lá com muito respeito e medo. E falava Deus assim, eu já olhava para ver se o raio vai cair na cabeça. É um relacionamento novo que ele introduziu. Cara, eu estava dando estudo um tempo atrás e depois eu parei e não voltei a estudar, mas já que você citou, eu queria saber o que você pensa sobre isso, né? Como você tem um pensamento bíblico com isso. Você citou aí um menino Jesus, que foi chamado do Egito. A Bíblia fala que em Mateus, que os magos foram lá e naquela noite mandaram eles sair e foram embora. E eles fugiram para o Egito. A Maria José e o menino Jesus. Mas só que Lucas já fala que ao 8º dia foi apresentado o menino Jesus para Simeão e a Ana, lá no templo, ou seja, em Jerusalém. Aí quando aconteceu isso? Foi no 8º dia ou foi quando ele voltou do Egito? Quanto tempo ele ficou no Egito? Para ele cumprir a lei, ele teria que ser circuncidado ao 8º dia. Então fugindo para Belém, para o Egito, ele passou em Jerusalém? Porque naquela noite... É muito provável que ele só fugiu para o Egito depois desse evento que Lucas narra. O que dá a entender é o seguinte, que o João pega o menino e vai embora. Então ele desceu para Jerusalém, mas ele estava descendo para onde estava o inimigo. Onde estava Herodes. Talvez porque queria fazer o... Ele passou em Jerusalém o 8º dia, que não é como nós... Quanto tempo ele ficou lá no campo, lá na manjedoura, lá na... Pois é, não falo. Não sabemos, pode ter sido 7 dias. A viagem de Belém para Jerusalém provavelmente devia ser 1 dia ou 2 dias de viagem. Talvez até menos, questão de horas. Era bem próximo. Pois é, então aí o que acontece? E teve todo evento que lá... foi alguns dias mesmo. Aqui é vizinho, que é como se fosse Contagem, BH. Teve alguns eventos acontecendo ali, porque alguns dias mesmo, eu creio, porque teve os anjos naquela noite, teve os magos que chegaram, ficaram ali, os pastores, e depois aí sim um anjo aparece a José e fala, manda ele ir para o Egito. Mas aí o Egito é caminho de Jerusalém, talvez ele passou por Jerusalém. Não. Belém está ao sul de Jerusalém. Belém está embaixo, é verdade. Belém está embaixo. É verdade. Subiram para Jerusalém, depois desceram para ir para o Egito. Talvez ele foi por causa da circuncisão. Pois é, para a circuncisão, mas só que ele foi onde estava o inimigo É aquilo que eu falei no começo, se Deus mandou, pode ir que ele segura a onda, né? É muito provável. Provavelmente foi isso mesmo, ele foi para Jerusalém, subiu para Jerusalém. De qualquer maneira, Herodes é um bobão, ficou comendo mosca esse tempo todo aí. Mas é lógico que deve ter algo
uma provisão divina no mover de todas as circunstâncias. E a Bíblia não fala com quantos anos ele foi, que Deus chamou, Não fala. mas fala da morte de Herodes. Só fala que ele desceu. Se você Tem uma pegar, referência. se você pegar a história secular e olhar as cronologias, quando é que morreu, aí você descobre. Pois é, porque nós sabemos que foi antes de 12 anos, porque com 12 anos ele já estava no templo lá ensinando os doutores da lei. Então foi poucos É anos curioso depois. olhar quando é que esse Herodes morreu. Teve um monte de Herodes, uns Mas o Herodes mesmo que perseguiu, mandou matar O Herodes, as o coisas do grande. reino. Aí quando ele morreu, aí você tem a idade quando ele foi chamado. Porque logo depois da morte de Herodes, Deus apareceu através do anjo, a José falou, pega o menino e volta para Israel, porque aquele que te perseguia já está morto. Tem 4, 5 anos. Uma hora só, né? Voltou rapidinho, não ficou tanto tempo lá. 4, Não, 5 peraí, o quê? 4, 5 anos, o quê? É porque ele foi O Herodes, o grande, morreu no ano 4. Ah, tá. se tem um calendário pela- dos 3 aí, uns 7 anos, 7, 8 anos pode ser também. 7, 8 Mas a anos. Bíblia não entra nesses detalhes. Mas a ficha do Herodes caiu mesmo, foi na hora que os reis foram lá E não voltaram. e nem passaram por ele. Pois é, Porque exatamente só a coisa ele mais fica importante esperando aí, que que tem deve por ter aqui. dado tempo. Então aí os reis entraram dentro dos limites da terra dele, não passaram no reino dele. Como é que você entra e não dá moral pro outro rei? Aí de repente eles já estão indo embora. Aí ele Foi esse chapéu aí que deu tempo de passar os 8 dias. Quando eles O chegaram. Herodes está lá, pô, já tem uma semana que eu estou esperando Quando esse eles semana chegaram- voltar. e não passaram. Quando eles estavam indo para Belém, eles passaram em Jerusalém, tiveram uma entrevista com Herodes, e Herodes fizeram eles prometer que passaram e traziam informação de volta. Ele falou, ó, vai cuidadosamente, faz um relatório minucioso, eu quero exatamente onde é que Aí de é. repente ele vê ele Só vai cruzando a embora. fronteira longe. Aí ele Não, falou, mas porque o anjo apareceu pros magos. Falou, ó, esse cara tá de caô com você aí. Vocês. então, eu acho que é não volta lá, nessa hora que a ficha do Herodes caiu. Assim, não. falou, Uma "Eu tenho semana que-" depois, esperando. Aí provavelmente aí completou os 8 dias, Jesus passou em Jerusalém e foi embora. Debaixo das barbas do Herodes, você do menino. Aí o Herodes falou, peraí, mas cadê os 3 aí embaixo? Já foram embora? Eles não voltaram aqui, opa, peraí, então tem alguma coisa errada, manda matar as crianças. Aí faz sentido o que a Rafael falou, provavelmente foi aí que caiu a ficha. De qualquer maneira, pelo desdobrar do credenciamento que Mateus apresenta da pessoa de Jesus Cristo, não tinha como aquela geração, aqueles líderes, duvidarem que aquela pessoa que estava se apresentando era a pessoa a quem eles estavam esperando. Pela forma como ele nasce, pelas profecias que ele cumpre, pelo fato que ele tem a carteira de identidade certa, a senha, ele é filho de quem tem que ser. E a própria pregação que Cristo apresenta. Nenhum profeta nunca falou, em 2000 anos de história de Israel, ó, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Humanamente falando, foi muito atrevimento de Jesus Cristo. E mais, ele falou, Falar dessa forma. não, e ele falou como o próprio Deus, eu sou. Não, pois Ele é. falou, eu sou. E só o Messias, só o Ramachia podia falar, eu sou o que sou. E Jesus disse. Por estar tendo muito contato com os evangelhos, eu estou já querendo fazer uma peneira do humanamente falando. Motivos humanos que levaram os líderes a matar Jesus Cristo. A quebra do sábado, o falar eu sou, o aceitar a adoração. Chamar Deus seu próprio adorado, ele foi adorado, é chamar Deus o próprio Pai. O asseverar ser Deus, o ser adorado, ele se permitia ser adorado. Em várias circunstâncias. A entrada triunfal de e chegando Jerusalém. fulano e o adorou. E ele não fala, não faça isso. Na entrada triunfal de Jerusalém, todos cantaram, bendito que vem em nome do Senhor. Fizeram a saudação messiânica e os líderes lá falaram, ô mestre, repreende os seus discípulos aí, porque eles estão cantando uma saudação que isso é válida para o Messias. Eles estão achando que isso é o Messias. Eu falo, na verdade, eu digo que se eles calar a boca, a pedra vai falar. Aí eles vão matar esse cara. Fala que esse cara com mais vontade ainda de matar Jesus Cristo. Então,
a forma, as credenciais que ele apresenta, o discurso que ele apresenta e principalmente as obras, as manifestações de poder que ele apresenta. E autoridade. Com autoridade. O discurso dele já era um discurso que chamava atenção. Isso está narrado nos evangelhos, que as pessoas que ouviam Jesus falando estranhavam as palavras dele, que eram palavras de alguém que tinha autoridade. Tinha um timbre diferente da forma como os fariseus ensinavam. Porque o ensino farisaico era um ensino hipócrita. Ele vai detonar isso lá em Mateus 23. Sepulcro caiado, copo sujo. Por fora está lindo, mas por dentro está podre, está stinking, está fedorento esse trem aí. E por causa da santidade, da prática, da vida pessoal de Jesus Cristo, quando ele falava, aquilo impactava. Porque tinha peso, como é que chama aquilo que garante o dinheiro? Tinha lastro. As palavras dele tinham lastro. As pessoas que os fariseus mandavam para ir lá ver se ouvia alguma coisa, para poder fazer uma pegadinha e trazer e fazer um relatório denunciante, voltava assim: nunca ninguém falou igual esse homem. Ô, vocês também converteram? Que negócio é esse? Me ajuda, né? Eu estou pagando vocês, é para matar o cara, é para arranjar um pretexto para já matar ele, é para voltar fascinado e lindo o discurso dele. Não, é? Devolve meu dinheiro aí. Eu estou pagando vocês, é para x-novar o homem. E tem um texto também que fala que as pessoas que ouviram falam: nossa, o discurso dele é diferente do discurso dos fariseus, porque ele fala como quem tem autoridade. Ou seja, eles estão ouvindo a voz do pastor deles, eles só não estão entendendo. Porque ele sendo Deus, o El Shaddai, o Eu Sou, o próprio Pai, eu e o Pai somos um, a pregação dele, de Jesus Cristo, tinha o timbre do mesmo Deus que falou no Velho Testamento. E Israel tinha o senso nacional de paternidade. A nação como um todo era filho de Deus, mas não o indivíduo. Esse conceito de indivíduo não. Tanto é que Oséias 11:1 primariamente fala de Israel. Né? É uma alusão ao evento do Êxodo. E o timbre da pregação de Jesus Cristo era o timbre da voz do grande pastor de Israel, o Ezequiel 36. Então ele falou: engraçado, eu estou ouvindo essa... Parece que eu já escutou aquela música, parece que eu conheço esse cantor. É o Lulu Santos, não? É o Bezerra da Silva, não? Parece que eu já ouvi essa voz. Ô Rato, vira e mexe, eu faço esse conceito. Quem que canta essa música? Esse cara é o Cazuza? Não, é o Bezerra. Você fala: eu estou conhecendo essa voz. Essa voz não me é estranha. E aquilo que Cristo fazia, a manifestação, os poderes, os feitos dele, estavam em função daquilo que ele falava, para comprovar aquilo que ele falava, era uma demonstração absoluta de poder. Eu achei bem interessante nessa peneira que a gente está fazendo de Mateus, como Mateus escolheu que o João fala que se fosse para escrever em livro tudo aquilo que Jesus fez, no mundo inteiro não ia caber todos esses livros. Nem que você zipasse e colocasse num pendrive de 800 petabytes, não caberiam. Se ele fosse falar na linguagem de hoje, seria mais ou menos isso, de tanta coisa que ele fez. Mas engraçado a seleção dos vários milagres que Mateus testemunhou, como ele selecionou alguns assim que cercam, né? Porque quando você vai aqui na nossa diagramação aqui, chama credenciamento por demonstração de poder. Tudo é credenciamento por demonstração de poder. Obras que comprovam a pregação. Em Mateus 8, de 1 a 4, ele cura a lepra. E a lepra, para quem já estudou Levítico, para quem já estudou aqueles livros lá do Pentateuco, sabe que a lepra é típica do pecado. Você sabe disso, né? Você já leu lá o comentário de Levítico do C.H. Mackintosh? Tanto que a pessoa que era curada tinha um ritual para fazer, apresentar o sacerdote no rio, água corrente, lavar, tinha todo... E a primeira manifestação...
Não necessariamente. A doença tem várias etiologias, biblicamente falando, várias causas. Mas a doença lepra, nas Escrituras, ela é tipo do pecado, da natureza pecaminosa, da condição do pecado. E a primeira questão que precisava ser solucionada em relação à nação de Israel, para que o Messias pudesse ter um vínculo com a nação e introduzi-los no reino que ele estava prestes a estabelecer, era a solução da problemática pecaminosa. É aquele assunto nosso lá de Daniel 9:24. 70 semanas estão estabelecidas para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, blá 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 blá. Ou seja, a primeira, e é o assunto lá de Mateus 11 também, lá de Romanos 11. Virá de Sião o libertador, e ele vai aqui, ó. Virá de Sião, e assim todas essas gerações. Virá Sião, aqui é uma citação, né? Romanos 11, 26, 27. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Ou seja, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Aí viu os fariseus para ser batizados. Ô, raça de víbora! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque eu sei que vocês estão aqui de hipocrisia. E vocês estão aqui só para... Estão moiados, mas não serve para nada. Porque... Eu não vou batizar vocês não, porque não existe uma expressão metanoica, né, de arrependimento. Vocês não vão deixar de fazer aquilo que vocês vieram aqui se lavar. Mudança de direção. Exatamente. Você muda o gerenciamento da sua vida em função daquilo que você recebe de informação do Espírito. Ou seja, você tem que arrepender, mudar a sua postura, as suas obras têm que estar de acordo com aquilo que você passa a crer, para que você possa ser enquadrado dentro do perfil do cidadão milenário. Vamos colocar assim, né? Diferentemente do Senhor Jesus, que foi batizado não porque tinha pecado. João Batista falou, peraí, por isso que eu não queria. Eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus falou, não, vamos fazer isso só para cumprir. Cumprir os propósitos. É isso, os propósitos. Porque ele não tinha pecado, ele veio sem pecado, ele não pecou. Ele não precisava passar pelo batismo de arrependimento, porque ele não tinha do que se arrepender. Mas para dar o exemplo. João falou, peraí, Senhor, eu que preciso ser batizado por Senhor, não eu ser batizado. Assim como ele não precisava morrer, mas quis morrer. Porque ele não tinha pecado. Então, a primeira, que está lá em Mateus 8, de 1 a 4, o primeiro milagre, a primeira manifestação de poder que Mateus apresenta para o seu leitor, é exatamente a cura de uma doença que tipifica a condição espiritual da nação. A condição de pecado. Que a lepra é típica do pecado. Isso é a nossa resenha. Guardou tudo? Vou colocar no quadrinho da resenha. Ah, tá na gravação aí. Na sequência, em Mateus 8, de 5 a 13, ele cura de longe. Olha que legal, ele vai manifestar o poder de todas as formas. Ele cura de longe. O centurião chega e fala, Senhor, eu tenho um servo lá que é como se fosse um filho para mim. Provavelmente ele não podia ter filho, então ele adotou, porque era costume romano adotar. Muitos imperadores eram filhos adotivos. O próximo imperador na sequência era o filho adotivo do imperador anterior. Era muito costumeiro na cultura romana a adoção. Era muito costume. Tanto é que Paulo adequa a pregação dele por gentio. Ele adequa a pregação que tem uma linguagem judaica a uma conotação gentílica para ministrar os gentios quando ele fala a respeito do assunto adoção. Nós somos filhos adotivos, não sei se você sabia que você é filho adotivo? Ele falou, né? Agora te contou. Mas nós somos adotivos. O genuíno é só Jesus. Eis-me aqui os filhos, os irmãos que tu me deste. Para que nós não somos bastardos. Melhor ser filho adotivo que bastardo. E ele vai e cura de longe. Ele fala, então eu vou lá. Eu vou lá curar seu filho. Eu já tinha pensado nisso, para não tomar o caminho do gentil, mas muito provavelmente esse centurião, assim como Cornélio, ele era um prosélito. Muito provavelmente. Então eu vou lá curar.
Falou, não, aquela que fala até nas missas, né? Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e a minha alma será salva. Isso eu falo na missa. Você lembra disso? É aquele que vai falar no e o outro Eu fiz repetindo. catecismo, você fez catecismo. Eu Eu fui expulso do parte, né? catecismo. Essa é outra história. Essa parte da aula. Eu fiz umas perguntas lá que o pai não quis me responder. Aí mestre, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Você manda uma palavra aí, meu servo vai curar lá. E ele cura o servo do centurião de longe. 8. É a telecura. Wi-Fi, ele falou. É a cura Wi-Fi, é a telecura. Isso no 8, de 5 a 13. Ele cura a distância. No 8, de 14 a 15, ele cura a sogra de Pedro. Ele encosta a mão. Ele cura de longe e ele cura em tote. Tote cura. Tem a telecura, Wi-Fi e tem a tote cura. Cura. Tem um tote screen, ó, o tote testa. Como é que é testa em inglês, hein? Forehead. Tá fora. Tote, alright. Cura de perto, cura de longe. Ele está mostrando, eu curo de tudo quanto é jeito. Eu curo também no arrastão, na multidão, um montão. Igual essas que acontecem hoje em dia. Né? Ele cura em quantidade, ele não cura unitário, não. Que é o 8, 16 e 17. Ele cura todos aqueles que vêm até ele lá nas multidões. Ele depois, no 8, 23 a 27, quando ele acalma a tempestade, ele demonstra que tem poder sobre os elementos naturais. E na sequência, no 8, de 28 a 34, ele prova que além de ter poder sobre os elementos naturais, ele tem poder sobre os elementos sobrenaturais. Porque ele expulsa os demônios e cura os endemoniados, a legião de demônios lá. Está vendo como Mateus foi feliz na escolha? Tinha tantos que encheriam o livro, mas ele escolhe. Ele vai apresentando o Messias, o seu credenciamento, de uma forma que vai amarrando o leitor. O judeu que termina de ler o livro de Mateus fala assim, esse rapaz não é o Messias, ele fugiu pela tangente. Porque não tem como. Ele cria uma argumentação inexorabilizante. Essa foi bonita, né? Que inexorabiliza o leitor. Deixa o leitor sem fuga, sem canto de escape, né? Desarma. Ele demonstra o seu poder também, ele vai aprofundando, de perdoar pecados. Ele está no 9, de 1 a 8. Eu até já citei aqui hoje. Para que saibais que o filho... Eles descem o deficiente físico pela cama, depois de tirar as telhas. Lá na casa onde ele estava visitando. Aí, ele sabia que tinha fariseu presente, porque eles ficavam lá espionando. Né? Não é o Messias não, mas não sai de perto. Seus pecados são perdoados. Como? Ele meio que provoca a galera, né? Na hora que ele vê o deficiente, é lógico que esse cara quer ser curado. Mas só para provocar, ele fala assim, os teus pecados estão perdoados. Aí o pessoal, o grego é bonito, é epignosis. É um pensamento que está na tampa da cabeça, lá no fundo do raciocínio. Eles pensam entre si no pensamento. Blasfemar, né? Quem ele acha que é? Ele acha que é Deus. Eles pensam isso, no grego é epignose. Pensa no íntimo, lá na profundeza do subcutâneo, do infra, ultra abaixo da inconsciência lá. E Jesus lê o pensamento deles. Eles falam assim, por que vocês estão arrazoando seus corações aí que eu não posso perdoar pecado? Os caras devem ter tomado um tapa. Né? O cara lê pensamento, gente. Por que vocês ficam arrazoando aí no seu epignosis aí? Que eu não posso perdoar? A primeira reação deles foi assim, eu não. Com certeza. Longe de Deve mim. estar falando com você. Não fui eu, foi ele. Não fui eu que tive esse. Como se fosse um Deve fato. olhar ele sim. Não fui eu que pensei isso, não. Deve ter sido ele ali. Como é que você pensa uma coisa dessa, fulano, né? Essa já é a primeira rejeição. Eles no íntimo rejeitam a divindade messiânica. Eu falo, você saiba que eu posso perdoar pecado, ele lê pensamento, levanta e pega sua cama e anda. E ele faz isso. Sim. Eles no íntimo rejeitam isso, agora vai começar uma progressividade de rejeição. Em off,
eles rejeitam a divindade de Cristo, ao pensar dessa forma. E ele discerne esses pensamentos. No texto seguinte, no 9, de 9 a 13, eles rejeitam a moralidade messiânica. Porque eles questionam, você não acha que pega mal caso você seja o Messias? Você fica andando no meio dos cobradores de imposto, das publicanas, das prostitutas. E aí ele é aquela sequência. O médico precisa o são não precisa de médico, o doente precisa. Por isso que eu estou no meio desse. Vocês já estão tão bom aí, já estão tão bolacha do pacote, não vou entrar com vocês, não. Vocês já acham que já chegaram lá? Vocês já acham que vão entrar no reino mesmo? Vocês acham que Eu ficar muito irritado, né? Eu vou ficar no meio dessa turma, que é aquela outra fala de Jesus Cristo que tinha lá. Eu não sou como esse daí. E o outro tem misericórdia de mim. Um está justificado e o outro não. Conhece a passagem. Eles, após no íntimo, em off, ter rejeitado a divindade messiânica, eles rejeitam a moralidade messiânica. Esse cara não pode ser messiânico, não. Ele anda com a band. Isso no 9, de 9 a 13. No 9, de 14 a 17, após rejeitar a divindade em off, messiânica, e a moralidade messiânica, eles rejeitam a religiosidade messiânica. Vai lá e lê a passagem, meu tempo está exíguo. Aí, para fechar, já que você não acredita em curar de perto, curar de longe, em perdoar pecado, em ter poder sobrenatural, sobre o sobrenatural e sobre o natural, em ter poder sobre o natural e sobre o sobrenatural, agora eu vou fazer uma que vocês vão ficar de boca aberta. Ele ressuscita. Lá no 9, 18 e 23 e 26, ele ressuscita a filha do Jairo. Como é que você explica isso? Ressuscitar um defunto. Esses pregadores aí, eles curam um monte de coisa. Se é que quem foi lá na frente dar o testemunho realmente tinha o que falou que tinha. Por que não ressuscita? Eu vou provar que eu sou pentecostal. Levanta aí, defunto. Aí eu viro pentecostal também. Um dizimista bom morre, né? Você vai lá e ressuscita ele. Exatamente. Não, esse irmão eu podia, né? Ele era empresário, ele sustentava a igreja. Vou ressuscitar esse irmão aí. E ele ressuscita a filha de Jairo. Quando chega lá, no capítulo 12, aí acontece uma coisa, que nós vamos ver na semana